As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. O preço foi, para a época, foi altíssimo que o Cruzeiro vendeu. Por isso que o Cruzeiro me vendeu, Felício Brandi. Qual foi o valor? Foi 5 milhões e 100, em 61. Dinheiro demais. Você vê, foi 4 milhões e meio à vista, e um jogo na terça-feira, no Independência, Cruzeiro e São Paulo, com a renda mínima líquida de 600 mil. Se desse menos, o São Paulo inteiraria. Então, foi 5 milhões e 100 em 1961. É muita coisa, a gente já vê a qualidade que tinha o Procópio por esses valores lá no início da década de 60. Não estou dizendo que o preço da época foi só uma comparação. O Tostão foi vendido 72. em 70. Campeão do mundo foi o Vasco, 70. Não, 70 está no Cruzeiro, Procópio. Eu fiz o estudo, o Palinha assumiu a titularidade do Cruzeiro em 72, quando ele foi vendido. Bom, então você imagina, mais tempo ainda, foi por 6 milhões, campeão do mundo. É uma coisa impressionante. Ô Procópio, agora a gente vai fazer aqui pro torcedor, só em termos de ilustrar a sua grandeza no futebol mundial. A gente vai falar aqui das suas passagens até você voltar pro Cruzeiro. E aí vão deixar pra gente comentar só sobre o Cruzeiro, senão a gente fica fazendo entrevista aqui até amanhã de manhã. Porque é muito assunto. Mas o São Paulo os craques do São Paulo. Não, eu vou contar todos aqui para todo mundo. Então vamos lá. Procópio foi vendido ao São Paulo em 1961 e jogou com Poi de Sordi, Bené, Roberto Dias e Canhoteiro, que é um jogador extraordinário. E Jair da Rosa Pinto. E Jair da Rosa Pinto. Que quem não conhece aí, procura no Google, conversa com a pessoa mais velha, que isso aí, só vão dar um parênteses, vão abrir exceção só aqui no São Paulo. Jair da Rosa Pinto. Conta pra gente, existe algum jogador no futebol hoje com a qualidade técnica de Canhoteiro e Jair da Rosa Pinto? Não. Nem próximo? Nem próximo. Jair da Rosa Pinto calçava 36, quer dizer, um pé de moça. E o chute mais violento que eu vi, só chegando perto dele, Nelinho e Éder, mas mesmo o Jair era mais forte. E uma categoria, uma qualidade técnica para a época impressionante. Você vê, Jair jogou no Vasco da Gama, no Palmeiras, jogou na seleção brasileira, foi vice-campeão do mundo, não é? E eu, como era jovem, eu adorava futebol, né? Eu sempre pedia para ficar no quarto com ele, no Morumbi. Porque eu gostava de perguntar as coisas que aconteceram, né? E a coisa que mais me marcou na época foi a Copa do Mundo de 50, né? Que eu tinha vindo para Belo Horizonte estudar no Colégio Batista, eu era menino ainda, né? E tinha visto 2 jogos no Independência, fui inaugurado Independência para a Copa do Mundo. Porque a gente sabe, relembra pra gente, foi Estados Unidos E a maior zebra do que aconteceu no mundo até hoje, Estados Unidos 1, Inglaterra 0. E outra partida, você lembra? E eu me lembro, assisti esse jogo, e eu nunca vi um goleiro defender tanto como o goleiro dos Estados Unidos. E era o cozinheiro da delegação. Defendeu mais que o Cef Maia no Mundial do Cruzeiro? Muito mais. Sério? 1-0 para os Estados Unidos, você não pode imaginar o bombardeio. Né? E vi a seleção campeã do mundo daquele ano, 50, né? O Uruguai, no Independência, 8-0 na Bolívia. E vi um jogador que me encheu as medidas, né, na época. Schiaffino, o primeiro jogador sul-americano a ser vendido para a Itália. Então, quando pessoas falam, né, que o Brasil foi injusto perder a Copa do Mundo de 50 aqui em casa, eu procurei saber disso porque eu era estudante, eu via a Copa do Mundo, eu assistia os jogos no cinema aqui na Florestinha, tinha um Floresta Novo e um Floresta Velho. O Floresta Velho passava os jogos, né, acho que Atlanta, não sei. Passava os jogos e a gente ia ver. Era um espetáculo, sabe? Você vê o Uruguai jogar, esse Schiaffino.
Eu vi aqui Uruguai 8, Bolívia 0. 8-0 não é brincadeira não, né? Então, quando o Uruguai foi campeão, muita gente falou assim, foi o Maracanãzaço, foi não sei o quê. Então, eu procurei saber de pessoas que participaram, né? Que eu tive o privilégio, tive a honra de ser amigo de Newton Santos, o cara que eu era fã, né? Porque eu era botafoguense doente, né? E o primeiro jogo aqui do Cruzeiro em 60, um amistoso, Cruzeiro e Botafogo, eu tenho um retrato com o Newton Santos. Tem uma foto que eu tenho arquivada, já tem bastante tempo que eu tenho essa foto. Então, quando eu fui para o Fluminense, em 63, né, eu tive o privilégio, né, de, através do Castilho, que era amicíssimo do Newton Santos, a gente encontrava toda segunda-feira para bater papo, para conversar, e eu tive a honra de ser amigo desse cara. O maior lateral da história, né? A enciclopédia, o apelido era enciclopédia, você imagina. Né? E um homem fantástico, um homem. E eu tive o privilégio também de, juntamente com ele e Castilho, nós três, com o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, fazer a FUGAP do Rio de Janeiro, a fundação do atleta profissional. Que existe até hoje. É por isso, Castilho, Newton Santos e eu estava acompanhando os dois, né, fazendo, puxando a cadeira para eles sentarem. É uma grande história. Então, Procópio, agora a gente vai aqui seguir direto na sua história até você voltar ao Cruzeiro. Então, vamos lá. Você foi para o São Paulo em 61, como a gente acabou de falar, e aí em 1962 você queria casar e foi emprestado ao Atlético, sendo campeão mineiro daquele ano. No meio de 63, foi campeão brasileiro de seleções pela seleção mineira, dentro do Maracanã, e assim que levantou a taça, foi informado pelo presidente do Fluminense na época que estava contratado e teria que se apresentar no outro dia. Pelo Fluminense, jogou com Carlos Alberto Torres, Odair, Altair, Joaquinzinho e Escurinho. Foi campeão carioca de 64, fez 111 partidas e 2 gols pelo tricolor carioca. Em 65 foi contratado pelo Palmeiras e participou da primeira Academia Alviverde, um dos maiores times da história do futebol mundial, sendo campeão do Rio-São Paulo daquele ano. E uma curiosidade aqui que pouca gente sabe. O time do Palmeiras representou a seleção brasileira na vitória de 3-0 sobre o Uruguai, uma das partidas de inauguração do Mineirão, no dia 7 de setembro de 1965. Foi a primeira partida em que um treinador estrangeiro treinou a seleção brasileira. E quem era esse treinador? Filpo Nunes, um grande treinador. E agora eu vou falar o time aqui pro pessoal. Esse time tinha Valdir Moraes, depois Picasso, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina e depois Procópio Cardoso e Ferrari. Dudu, depois Zequinha, Ademir da Guia, Julinho, depois Germano, Servilho, Tupanzinho, depois Ademar Pantera, Rinaldo e Dario. Esse jogo foi assistido no Mineirão por um público de 96.669 pessoas e pelo Palmeiras foram 38 partidas. Vamos fazer um parênteses nessa aí que vale a pena. Procópio. Foi o primeiro mineiro a vestir a camisa da Seleção Brasileira no Mineirão. Fui eu. Porque inauguração do Mineirão, a Seleção Brasileira jogando contra o Uruguai, 3-0. E por que pouca gente sabe dessa história e isso é pouco divulgado? Não tem interesse. É uma coisa importante desse time do Palmeiras, era uma academia, uma coisa fantástica, sabe? Você imagina que nós fomos vice-campeão paulista, ganhando do Santos de 1-0 na Vila Belmiro e 5-0 no Parque Antártica. E porque nós empatamos um jogo em Bauru, a diretoria do Palmeiras, através de Delfino Faquina e Ferruccio Sandoli, demitiu o treinador Filpo Nunes no intervalo do jogo 0-0, demitiu o treinador no intervalo do jogo. Que foi nós no vestiário, um baque que você não pode imaginar. Voltamos para o segundo tempo, perdemos o jogo. O Santos foi campeão. Perdeu o título. E aí você volta ao Atlético em 66
Você não queria contar, mas conta pra gente, como é que foi sua saída do Atlético 66 pra você vir pro Cruzeiro? Porque a gente vai ficar aqui um documento histórico da sua carreira, de tudo que você ganhou. Conta pra gente aí por quais os motivos da sua saída pro Atlético, que por sorte do Cruzeiro teve esse grande jogador de volta, um dos grandes responsáveis pelo primeiro brasileiro do Cruzeiro em 1966 e principalmente por dar estrutura para aquele time de meninos que estava começando, com Tostão, Disseu, e chegou aí um jogador experiente, respeitado e admirado por todos, que a gente já conversou com outros jogadores e sabe que você aí foi um dos grandes pilares daquele Cruzeiro. Olha, eu saí do Fluminense porque o Fluminense foi, sem desmerecer nenhum outro clube, foi o clube mais organizado, mais sério que eu vi na minha vida, como jogador. Pra você ter uma ideia, o salário do Fluminense era pago no dia 23 do mês, que ainda ia vencer. Você jogava domingo, você podia passar na tesouraria do clube às 7 horas da manhã de segunda-feira, e pegar o bicho, já estava lá. Você não, nenhum jogador chegava no clube, o treino era marcado para as 8h30. Nenhum chegava no clube, tinha que chegar às 7h30, porque você tinha que passar pelo departamento médico. Tivesse alguma coisa ou não, você passava, tinha 6 médicos todos os dias lá para te ver se tinha garganta, tinha alguma coisa. Então você, só com um papelzinho, você ia pegar o material com o roupeiro. Então era um clube que você ia viajar para o exterior, né? Ficamos uma ocasião, ficamos 60 dias na Europa, né? Invicto, né? Foi quando eu vi o Papa Paulo VI ser eleito, abrimos Papa, né? E ficamos 60 dias invicto na Europa, mas você era obrigado a estar sempre de terno e gravata. Você representava o Brasil e o clube. Então, eu saí do Fluminense porque minha mulher tinha problemas, porque ela tinha o sangue RH negativo e eu positivo. Então, na gravidez, ela passava mal e era terrível. O primeiro filho teve problema, então eu tinha que sair do Rio de Janeiro. Era que era problema de clima. Aí, como os clubes mineiros não tinham condições na época de comprar, o Cruzeiro queria comprar, mas o Palmeiras pagou mais caro. Eu fui para São Paulo, com uma condição, que se não tivesse, minha mulher não desse bem lá, que eles me venderiam pelo mesmo preço. Então, eu cheguei no Palmeiras, né? Essa academia, tive o prazer de jogar com Djalma Santos, Djalma Dias, Ademir da Guia, Julinho. Tem uma história de Julinho, que é uma coisa impressionante. Se você der tempo, nós vamos contar. Pode contar agora. É porque o Palmeiras foi convidado para jogar em Firenze, um torneio de Firenze. Palmeiras, Estrela Vermelha, e o Real Madrid, Puskas, de Stéfanos, etc. Mas convidaram o Palmeiras por causa do Julinho, que tinha jogado na Fiorentina. A Fiorentina, com o Julinho, foi bicampeão italiano e vice da Europa, porque o Real Madrid, com Puskas, de Stéfano, era o campeão. E a Fiorentina foi 2 vezes vice-campeão da Europa e 2 vezes bicampeão italiano. Julinho veio para o Brasil, né? Foi para o Palmeiras. Então, saiu essa excursão lá e Julinho pediu o Palmeiras, tinha 36 anos por aí, você podia ficar, estava cansado. O Palmeiras concordou que tinha Gildo, ponta direita, muito bom também, né? E chegamos em Roma para pegar o ônibus para Firenze. Os dirigentes da Fiorentina, né? Júlio, onde está Júlio? Júlio não veio. Não tem torneio. Não tem torneio. Cancelou? Falaram. Se Júlio não vier, o seu Oscar Pauliulo, o gerente do Palmeiras, um homem muito... saiu do aeroporto de Roma e foi para a Embaixada do Brasil, que na época não tinha telefone como nós temos hoje. Você tinha que marcar hora para falar.
sabe? Não tinha celular. Demorava umas 3, 4 horas para ligar. Então, o seu Oscar Paulino correu na Embaixada do Brasil em Roma. Ali a embaixada fala, né? E falaram lá em São Paulo e mandaram o Julinho. O Julinho pegou o avião e veio. Só para você ter uma ideia, nós estávamos no hotel, mais ou menos às 6 horas da tarde, antes do jantar. Todo mundo nos quartos, né? E eu vi um barulho lá embaixo na praça, em Firenze. 30 mil italianos Esperando chegar. esperando o Julinho chegar. A hora que o Julinho desceu do carro, uma Mercedes que o cara foi buscar ele lá, o italiano, ritorna, Júlio, ritorna, volta. Bom, você vê como é que é. O cara realmente, né? Não, e Deus, Clamado. e Deus ajuda. Aí fomos pro jogo. Palmeiras e Estrela Vermelha, Real Madrid e Fiorentina. Palmeiras ganha, Real Madrid ganha. A final, Real Madrid de Puskas, de Stefano, que é time bicampeão da Europa, né? E o time do Palmeiras. Dudu, Ademir, Djalma Santos, Djalma Dias. Como é que foi marcar o Puskas? Dudu, aí eu aprendi isso lá, porque o Dudu foi um espetáculo. Jogou com o Santos, ele no Pelé e eu na sobra. Cheguei aqui no Cruzeiro, falei isso aqui pro Piazza, pro pessoal, né? Não, Piazza, Tostão fazia 20 gols, disse eu fazia 20 gols, o Piazza fazia 15. Não, porque o Piazza joga para frente, contra o Santos tem que marcar. Então, depois nós chegamos lá. Mas vamos falar. Aí, Dudu, no Di Stefano. Tá. O Puskas era bom, mas meio gordinho, sabe? E a gente sentava porrada nele. Dava uma maciada no homem. Aí, jogos a 0x0, 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 segundo tempo 0x0, aos 40 minutos do segundo tempo. Quando a pessoa é bom homem, é bom caráter, é bom pai, é bom amigo, é bom filho, as coisas acontecem, né? O Julinho pega uma bola aos 40 minutos, na ponta direita, a jogada daquela dele, saía driblando, cortava para lá, cortava para cá, botava. E ele, como ele era destro, mas o forte era a perna esquerda, a batida forte. Como disse o Lopes, ele cortava para a perna esquerda para bater. Então, o Julinho saiu cortando os caras e bateu de fora da área lá no ângulo, aos 40 minutos do segundo tempo. A torcida da Fiorentina invadiu o campo, acabou o jogo. O cara do Real Madrid, de Stefano, Puskas, os caras ficaram louco com o juiz, com a gente. Acabou o jogo, campeão. Campeão, acabou. Julinho. São histórias que o torcedor não sabe e vale a pena escutar, vale a pena né? escutar, porque craques, né? O Julinho tem uma passagem dele também no Maracanã, porque a seleção brasileira foi jogar contra a Inglaterra. E Garrincha era o grande nome do Rio de Janeiro, né? E escolheram o Julinho para jogar esse jogo. Quando o Maracanã anunciou o Julinho, vaiaram, lógico, por causa de Garrincha. E a hora que ele foi entrar, que subiu, o Maracanã tinha aquele degrau para subir no campo, né? Quando ele deu o último passo para subir, ele escorregou e caiu. Aí, você imagina, a torcida... A torcida queria matar ele. Vaiou, ele entrou, ele arrebentou, como ele fez um gol desse, igualzinho esse aí, saiu cortando, porque ele era forte. Ele tinha jogado de centroavante, eu falava com ele. E eu ficava no quarto, eu procurava ficar no quarto com Jair da Rosa Pinto, com o Julinho. Você entende? Pessoas para poder absorver mais dessa galera. Saber, eu queria saber. Igual você está comigo aqui sabendo das coisas, eu queria saber. Eu era menino aqui, de Salinas, né? Vim para cá muito cedo. Então, o futebol era paixão. Eu queria saber as coisas, né? Então, eu tive o privilégio de ficar no quarto com o Jair da Rosa Pinto, e ele já tinha em casa televisão na época, pouca gente tinha. E ele vinha um feriado chamado Bat Masterson. Era um feriado famoso que tinha naquela época.
E ele, na concentração, ele me contava o episódio que eu tinha visto, né? Ele me contava. E eu ficava babando, ouvindo o Jair contar aquelas histórias, né? Eu falava, meu Deus, como é que simplicidade. Cara, seleção brasileira, Vasco da Gama, Flamengo, Palmeiras, né? Aí ele contava aquilo com a naturalidade que você não pode imaginar. Imagina, e aí seguindo na história, a sua esposa teve novamente problema de saúde, aí você cumpriu lá o contrato, né? Favorecendo pra você voltar. O Palmeiras sabia, porque o médico, né, o problema dela era gravíssimo, né? Então, aí o Eduardo Magalhães Pinto assumiu o Atlético. Era o presidente do Banco Nacional, filho do Magalhães Pinto. E eu queria voltar para Minas, né? O Cruzeiro não quis bancar, na época, esse dinheiro, 60 milhões. O Eduardo me comprou e eu vim para Belo Horizonte, né? E até tinha um time muito bom, sabe? Joguei com Hélio no gol, que depois foi para o Cruzeiro, né? Joguei com Grapete, com Wanda, com Décio Teixeira, com Buglé, o cara que fez o primeiro gol no Mineirão, né? Tião, que tinha jogado com ele no Cruzeiro. Tinha jogado com o Tião no Cruzeiro. E nessa, em 66, você ficou quanto tempo lá? Há pouco tempo, né? Porque, 3, 4 meses? Porque teve uma coisa desagradável, né? Um incidente que eu não gostaria de que tivesse acontecido, mas aconteceu, né? Então, antes de você contar, eu vou elucidar para o torcedor entender. O Atlético venceu o Renascença por 2-0 no dia 28 de novembro de 1966. E eles que já têm uma preocupação histórica com o Cruzeiro, eles se revoltaram porque o Cruzeiro tinha ganhado de 5-0 do Renascença numa rodada antes. E aí os torcedores e alguns dirigentes se revoltaram com o clube. Vaiaram o clube, e aí vaiaram o jogo inteiro. E aí queriam te dar porrada. O que aconteceu? Não, eles vaiaram o jogo inteiro. Conta pra gente essa história. E estava 1-0 e eles vaiando, né? Vaiando. E nós fizemos o segundo gol aos 45 minutos do segundo tempo. Mas aquele gol que sai, sabe, no desespero, né? Que estava todo mundo chateado, todo mundo revoltado, que a torcida baiana. Então, chegamos no vestiário, nós achávamos que a diretoria ia nos dar o apoio porque nós não tínhamos culpa se o Cruzeiro ganhou de 5 ou ganhamos de 2. Que não tem a ver com o outro, né? Então, eu achava que a diretoria fosse dar o apoio. E eu estava trocando de roupa já, eu estava pelado, vou dizer, pelado já para tomar banho. Né? Tirei a meia, tirei a atadura, tirei a camisa, tirei o calção, tirei a sunga e já ia, na época era tamancos de coisa, calçando o tamanco para ir tomar banho. Entrou no vestiário o diretor do Atlético, o diretor de futebol. E ele, muito nervoso, né? Ele disse assim para nós, não tem bicho. E amanhã, isso era mais, que naquele tempo os jogos eram depois de 9h30 por causa da televisão. Já era quase meia-noite e pouco. Ele falou assim, e amanhã, às 7h da manhã, todo mundo em Lourdes, ainda era em Lourdes, onde é o shopping hoje, para treinar, para aprender. Quer dizer, ele falou num tom de ofensa. Primeiro, que nós, por lei, na época, um dia depois do jogo era folga. Segundo, treinar para aprender. Nós éramos jogadores do Atlético Mineiro. Então eles eram incompetentes para contratar jogadores que não sabiam. E eu falei para ele, como capitão do time, eu já pelado, nu, eu ia para o banho, eu falei para ele, olha, então a incompetência é sua. Agora, quanto ao bicho, não tem problema, falei com ele, como capitão. No nosso contrato reza que
por vitória são R$100 e por empate R$50, 50 cruzeiros na época. Então, se o senhor nos der 100 cruzeiros ou não der, ninguém aqui vai passar fome por causa disso. Agora, quanto a ir treinar amanhã, aí já falo como capitão do time, ninguém aqui vai. Ninguém. Porque os jogadores já tinham, né? E eles foram muito leais, porque aí ele gritou comigo, gritou alto, mas gritou, né? E você é nervoso, você depois do jogo, você está com sangue quente, você tá, a torcida vaiando, você fica numa situação que não é você. E ele gritou de uma maneira, e eu gritei com ele. Ele gritou mais alto e eu fui para cima. Botei para fora do vestiário, eu pelado, botei para fora juntamente com o vice-presidente do Atlético. Coisas que eu arrependo de ter feito. Mas foi um momento de um homem que tinha jogado 90 minutos. Tinha ganhado o jogo. Ganhado o jogo, ouvido sair debaixo de vaia, né? E escutar no meu vestiário isso, né? Então, botei para fora do vestiário, eu botei para fora do vestiário. Ele e o vice-presidente. Bom, mas como capitão do time, tomei meu banho e os jogadores todos ficaram do meu lado. Veio a notícia que algumas pessoas iam revidar. Na época, o ônibus do clube parava no hall do Mineirão. Não é como hoje que entra, né? Pra dentro, né? Era no hall, ali na entrada. E o ônibus do Atlético tinha um ônibus, né? E nós saímos do vestiário. O massagista, que Deus o tenha, Gregório, muito meu amigo, depois eu levei ele para a Arábia comigo, sabe? Foi massagista da seleção e do Sheik, do Emir. Ele dava massagem no Emir, no Sheik. O Gregório, muito meu amigo, né? Muito, uma pessoa fantástica, uma pessoa, né? Falou para mim, olha, fica perto de mim, fica perto, porque as pessoas estão ameaçando te pegar. Os jogadores todos ficaram do meu lado, né? Aí veio um conselheiro do Atlético, filho de na época, filho de um jornalista. E o cara veio, aqueles galinhos ganizé, sabe? Que aparecia, veio gritando. Veio gritando. Não, veio para me agredir. Veio para me agredir. Eu só dei um soco nele, só um só. Ele já caiu. Ele caiu, mas ele era epilético, eu não sabia. Ele já caiu com aí o Gregório meteu o dedo na boca dele, tirou a língua dele para fora e tal coisa. Veio a polícia, veio tudo, parou, né? Pegamos o ônibus. Nós fomos, a concentração do Atlético era lá em Lourdes. Taquaril. Achei que era em Lourdes. Não, em Taquaril. Fomos para o Taquaril, né? Pegar os carros da gente. Fui para casa, isso era já era quinta-feira, né? E sempre no dia seguinte era folga. Né? Isso era lei. E o diretor queria que a gente fosse treinar às 7 horas da manhã. Então, aconteceu que na sexta-feira era treino de manhã. Eu não fui. Eu falei, eu não vou. Porque, para evitar a confusão, né? Já tinha feito. A desgraça estava feita. Estava pronta, já o negócio, a confusão já estava armada, né? Estava armado. Então eu queria paz, né? Eu não fiz aquilo porque eu quis fazer. Eu como homem, como cidadão, o sangue subiu, sabe? Eu reagi. Como, né? No auge da forma física, você tinha que também se defender, né? Então, eu peguei e não fui. Falei, eu não vou na sexta-feira, porque vai evitar confusão.
Aí fiquei em casa, né? Minha mulher já tinha 2 filhos já. E estava ligada com os meninos. Eu fiquei deitado com os meninos, que eu nunca ficava com eles. Estava sempre viajando, sempre concentrado, sempre, né? Fiquei, minha mulher acordou mais cedo, aí ela veio e falou assim, olha, tem um senhor aí fora aí que quer falar com você. Eu falei, quem é? Ela foi lá e perguntou, ele falou, não, fala que é o Wilson Oliveira do Atlético, diretor do Atlético, sabe? Uma pessoa muito boa, muito competente, sabe? Inteligente. Veio, ela mandou entrar, né? Eu escovei meus dentes, eu montei, fui lá, ele me procurou. Você precisa ir no Atlético, urgente, os jogadores estão lá no vestiário, não trocar de roupa. Se você não chegar, eles não vão trocar de roupa, não vão treinar e não vão julgar. Eu falei, mas não pode, tem jogo domingo com siderúrgica. Aí eu troquei de roupa, né? Botei o meu melhor terno. E o Wilson tinha vindo com o carro dele, eu falei assim, eu vou no meu carro. Estou indo, fui lá, parei na Rio Grande do Sul, né? Não era a entrada, mas o Gregório abriu para mim lá, eu entrei por lá. Eu estava no vestiário, todo mundo de roupa normal. Aí eu falei com eles, olha, agradeço de coração, mas nós temos que pensar no Atlético, no clube. O clube tem um jogo domingo e o clube não tem nada a ver com essa briga. São coisas que o momento lá, o ambiente criou e vamos treinar. Aí eles foram treinar e eu fui para casa, né? E o Atlético, logicamente, que colocou meu passe à venda. Aí apareceu o Flamengo para me contratar. Eu falei, não vou mandar falar comigo. O Atlético vendia. O Atlético queria vender. Falei, não vou. Eu saí do Fluminense por causa da minha mulher. Como é que eu vou voltar para o Flamengo? Casado com 2 filhos, a mulher vai, como é que vai? Não vou. Aí veio o Santos, que o seu Antoninho, que foi do Santos, sabe, foi técnico do Atlético. Antoninho Fernandes, um grande treinador. Foi técnico do Atlético, eu fui campeão com ele, quando teve a seleção mineira, né? Eu e o William e Marcial, nós éramos. O seu Antoninho estava no Santos também, com o Lula. Mandou o Santos me comprar. O Santos veio, eu falei, gente, eu saí do Palmeiras por causa da minha mulher. Eu não posso ir para o Santos, é incoerência. É coisa de palavra, de homem. Então, deu-se um impasse. E aí eu sei que após isso você recebeu um telefonema, quem te ligou? Aí o meu cunhado, o William, ele já era back do Cruzeiro. Eu tinha ido, jogou no Atlético comigo, de Marcial, né, Seleção Mineira, foi para o América do Rio, e do América do Rio ele voltou para o Cruzeiro. Então, o William me procurou, falou, Procópio, o senhor Felício quer conversar com você na casa do Furlete. Eu falei, eu vou com o maior prazer conversar. Aí marcou a hora, foi até um conselheiro do Cruzeiro, Ronaldo Monteiro, aqui da Floresta, sabe? Na época ele também foi, ele foi um dos caras que conversaram lá, né? Aí eu fui na casa do Furlete, na rua Dante, número 11. E o Felício e o Furlete me perguntaram, quer voltar para o Cruzeiro? Eu falei assim, olha, é a única chance que eu tenho de jogar futebol é aqui, porque minha mulher está aqui e eu não... O Atlético não me quer mais, o Atlético não queria. Eu queria ficar, para mim, eu botei um ponto final naquele... Confusão, né? Confusão, né? Mas eles não quiseram. Então, o senhor Felício marcou uma data com o Eduardo Magalhães Pinto, dono, era presidente do Atlético, né? Do Banco Nacional. E eu fui com o senhor Felício, lá no banco,
me recebeu muito bem, é um homem educado, um homem, né, negociante. O banco tinha pagado o passe. Eu abri mão de tudo que eu tinha direito, tudo. O que eu não tinha recebido, o que eu tinha para receber, e também do Cruzeiro não peguei um tostão de luva, nada, apenas o salário. O Feliz pagou o meu passe, eu vim para o Cruzeiro. Aí que, como eu tinha jogado já no Palmeiras, eu jogava muito contra o Santos, né? Nossa, tinha um modo de jogar, né? Eu cheguei no Cruzeiro, quis implantar esse modo, né? Fui, não, aqui nós temos um modo de jogar, aí eu chamei Furlete e Feliz, falei, olha, Palmeiras, academia, ninguém enfrenta o Santos de igual para igual, com Pelé, que esse cara todo, né? O Piazza tem que marcar, o Piazza tem que marcar o Pelé, o Piazza não pode ir para frente. O Piazza fazia, Tostão fazia 20 gols, de seu 20 gols, o Piazza fazia 16. Acostumado a ir para frente. E só para a gente dar uma localização aqui para o torcedor, primeiramente fazer um comentário, né? Você viu o que é a preocupação do rival com o Cruzeiro. Por causa do Cruzeiro ter vencido de 5-0 uma partida que eles venceram de 2, eles abriram mão de um grande zagueiro que foi o principal pilar do nosso título brasileiro, que talvez se ele não tivesse vindo para o Cruzeiro, praticamente certeza o Cruzeiro não teria sido campeão em cima do Santos.